7 horas e 57 minutos, minha gente. Enquanto isso, o governo Lula tenta não ficar refém desse ambiente institucional ainda conturbado, né, e deixar de lado um pouco essa pauta dos protestos do dia 8, de atentado contra a democracia, para de fato mostrar a que veio o governo Lula, quais são as diferenças em relação aos outros mandatos do presidente entre 2003 e 2010. E uma das intenções do presidente Lula, manifestada ainda durante a campanha, é restabelecer um canal de diálogo com governadores. Canal esse que ficou quase que totalmente interrompido durante a gestão do presidente Jair Bolsonaro, especialmente durante a pandemia, quando diversos governadores de estado foram considerados inimigos do país porque não queriam acompanhar as ideias do então presidente. A ideia, Juliana Lopes, é desobstruir esses canais de diálogo e voltar a, por exemplo, trabalhar em parceria nos estados, com a União, financiando obras que os governos locais entendem serem importantes para a população. Bom dia para você e bom trabalho. A reunião começa a que horas, hein, Juliana? Oi, Colombo. Bom dia para você também, a todos que nos acompanham. Vai ser uma reunião bem longa. Começa ali por volta das 9h30 da manhã, o encontro de Lula com os representantes de todos os estados no Palácio do Planalto, depois de muito tempo que isso não acontecia. E a expectativa é que se prolongue essa conversa ali até a hora do almoço, depois do horário do almoço, ali por volta das 2h30 e 3 da tarde. Qual que é a ideia? Como você ressaltou, receber os governadores no Palácio do Planalto para restabelecer um diálogo. Esse diálogo, a gente lembra, acontecia na gestão passada apenas do ex-presidente Jair Bolsonaro com os seus governadores aliados, uma série de divergências, né, em relação ao que pensava o ex-presidente da República e os representantes dos estados atrapalhavam essa conversa em relação às medidas sanitárias da pandemia, em relação também aos impostos estaduais sobre combustíveis, né? A gente lembra que ali no momento de maior alta dos combustíveis, houve uma mudança em relação a essa tributação estadual, inclusive incentivada pelo governo com uma proposta apresentada aqui ao Congresso Nacional. A expectativa, então, é que nesse primeiro momento haja essa conversa. Ontem os governadores estiveram aqui em Brasília e fizeram uma reunião preparatória. Eles colocaram ali na balança algumas demandas que devem ser apresentadas ao presidente da República. A ideia é que isso aconteça por blocos. Eles vão apresentar, então, demandas locais e também demandas regionais. Lula já falava, desde a campanha, sobre a necessidade de restabelecer esse diálogo. E vai ter que encontrar um caminho para negociar aí alguns pontos importantes para os governadores. Eles colocam aí nessa mesa de negociação algumas demandas como obras paradas nos estados que são importantes para eles, algumas demandas que não são muito bem vistas pelo governo petista, como a privatização do Porto de Santos, por exemplo. Tarcísio Gomes de Freitas já veio aqui numa conversa individual com Lula falar sobre a necessidade, ou pelo menos o que ele considera de prioridade em relação a esse assunto, e outras demandas também como a compensação das perdas de arrecadação dos estados por conta das mudanças do ICMS sobre combustíveis. A ideia é que essa seja uma primeira de uma série de reuniões de Lula com os governadores. A ideia também é que o presidente receba esses representantes dos estados a cada 2 meses para restabelecer esse diálogo. Chama a atenção algumas confirmações, né? A gente lembra que os governadores estiveram aqui em Brasília depois dos ataques do 8 de janeiro. Alguns tiveram alguma resistência para vir, mas estiveram aqui. Nós estamos falando daqueles eleitos na onda bolsonarista, Tarcísio Gomes de Freitas, governador de São Paulo, governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, mas hoje, pelo que eu apurei, não houve resistências. Todos estarão aqui representando, então, todos os estados brasileiros. E a ideia é que isso aconteça a cada 2 meses, uma reunião com os representantes dos estados, para que Lula tenha uma ideia ali do que está acontecendo e de como o governo federal pode restabelecer esse diálogo com os entes federativos. Muita gente falando de pacto federativo ontem, né, depois do encontro dos governadores, que a ideia é restabelecer essa conversa novamente entre o presidente da República e os governadores. Reunião começa então às 9h30
9h30 da manhã, é a mais importante da agenda do presidente Lula. Antes ele tem alguns encontros pontuais com ministros do Palácio do Planalto e depois começa essa conversa com governadores. Colombo.